Oi pessoal, eu sou a Mel E eu sou a Lísia. e hoje a gente veio aqui trazer um outro vídeo pra vocês. A gente veio falar sobre um filme que foi feito no final dos anos 90 e que o assunto está sendo bastante trazido à tona, né, ultimamente, porque a NASA resolveu revelar algumas coisas. Agora a NASA está mostrando várias fotos de partes desconhecidas do universo, né? E esse filme traz aquele eterno questionamento: será que a gente está sozinho? Quem já sacou quem é o filme? Congratulations! Gente, a gente tá falando do filme Contato, tá? Melísia? Só que antes da gente falar sobre o filme, lembra o que vocês têm que fazer, né, gente? Então aqui, ó, primeiro de tudo, se não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aqui, ó, tem um botãozinho aqui assim, ó, pra se inscrever, tá? Já deixa teu like aqui embaixo, que a gente tem certeza que vocês vão gostar desse vídeo, tá? Comenta o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do filme. E compartilha com todo mundo. E também, ó... Gente, compartilha porque a gente precisa da ajuda de vocês pra fazer o canal crescer, se vocês querem que a gente continue trazendo conteúdo legal pra vocês. Isso aí. Então, antes de qualquer coisa, Vinheta. Bom, seguinte. Contato, esse é o filme que nós vamos falar hoje. A Lísia vai falar mais porque é um filme que ela é um dos filmes que ela mais ama, tá? Eu adoro esse filme, tá? Adoro, acho ele sensacional. A gente até assistiu hoje à tarde ele de novo pra poder trazer pra vocês. é que assim, né, pessoal, é importante dizer pra vocês que desde pequena, assim, eu tenho um certo medo e ao mesmo tempo curiosidade, fascinação por vida extraterrestre, né? Seja de que tipo for, não tô falando em homenzinhos verdes ou cinzas ou o que quer que seja, mas vida extraterrestre, né? E tem um questionamento muito legal que se faz no filme, que é o seguinte: tudo bem, pode ser que não exista, mas se não existe, vocês não acham que é um tremendo desperdício de espaço? Então isso, tipo, é claro, é óbvio, né? Mas então, assim, já vamos avisando que contém spoilers, né? Nós vamos falar sobre o filme, contar o filme. Então, se vocês querem ver o filme primeiro e depois ver o que a gente tem pra dizer, para tudo, vai atrás do filme, assiste, depois volta e assiste o vídeo de novo, ou termina de assistir o vídeo, né? Se não... E assim, ó, não assiste o vídeo esperando ouvir coisinhas sobre o homenzinho verde, porque não tem homenzinho verde, nem cinza, eu ia dizer grey. Grey. Nem cinza, tá? Então não é sobre isso o filme também. Então, assim, começo de tudo, né? O filme, ele foi lançado em 97, ou seja, já faz 97... 35 anos, né? Meu Deus! Não, 25. 25, não? Tu falou 35, eu fiquei, não, mas peraí, de 90 pra... Não, se fosse 87, a matemática tá meio capenga aqui. 25 anos, tá? Mas enfim, então, é um filme de 25 anos atrás, tá? Ele foi dirigido pelo Robert Zemeckis, que, não sei se vocês sabem, mas também foi o mesmo diretor do De Volta para o Futuro. Então, é um cara que trabalhou por muito tempo também com o Spielberg e o George Lucas, né? Então, né, vem daquela linhagem, digamos assim. E ele tem como protagonista principal a Jodie Foster, que, enfim, uma atriz, nossa, bombou, assim, principalmente nos anos 80 e 90. Fez Silêncio dos Inocentes, aquele outro que ela é muda, que é com Nell. O Plano Perfeito, que é... Num avião. Não, do avião... o do avião também. Não, mas eu tô pensando naquele que deu... Até a Casa de Papel se inspirou um pouco nele. O do assalto. Isso. O Matthew McConaughey, que, enfim, vocês devem saber também quem é, super popular. Fez o Dallas Buyers Club, né? Clube de Compras Dallas.
Meu Deus. Ele fez aquele Time to Kill. Que eu não sei o nome Tempo em de português. Matar. O elenco do filme é estelar, né? Angela Bassett, James Woods, Tom Skerritt, aquele que eu acabei de te falar um nome que agora eu não me lembro. Também não lembro. Tem muita gente conhecida. Mas assim, então, o filme, né? Ele é baseado num livro do autor Carl Sagan. O Carl Sagan era um astrofísico, né? Que estudou as origens do universo e tal, né? Fazia muitas pesquisas. E esse livro, na verdade, é um romance, né? Que ele escreveu. Ele fez várias, né? Escreveu várias... tinha até uma série de TV sobre o universo, planetas e tal, mas nesse romance, o livro é um pouco diferente do filme, né? Tem muitas coisas em comum, e até faz bastante tempo que eu não li o livro, não leio o livro, né? Mas, assim, resumindo mais ou menos, tudo começa com essa menina, que é a Ellie Arroway. Ela e o pai, eles adoram fazer contato via rádio, né? Chamar, enfim, ficar em rádio amador, assim, procurando pessoas, né, por todos os Estados Unidos e tal, e ela, né, aquela coisa de criança, tem aquele fascínio pelas estrelas, pelo universo, e o pai dela fala, não, que ela pode ouvir as estrelas, né, através das ondas de rádio e tal, e beleza. E o pai dela morre, né, quando ela deve ter o quê, uns 12. 13 anos. E o filme corta, né, da morte do pai para ela já adulta indo trabalhar em Porto Rico, né, em Arrecibo. Por que em Arrecibo? Porque em Arrecibo tem um super telescópio. E ela faz parte de um projeto que se chama SETI, que quer dizer Search for Extraterrestrial Intelligence, ou seja, busca por vida extraterrestre. E o que ela faz, basicamente? Escuta. Ela passa o tempo todo perto dos satélites, eles têm muitos satélites, passa o tempo todo perto deles com os fones, tentando buscar canais com que ela vai tentar achar uma frequência, alguma coisa que vai mostrar pra ela, realmente, tem uma vida aqui. Esse sinal é uma coisa, não é causado pela natureza, por exemplo, até mostra, assim, no começo do filme, ela ouve um barulho, assim, aí, de repente, ela vai buscar a origem, é um pulsar, né, que é um tipo de estrela, então, beleza, é algo natural, digamos assim, né. E ela trabalha com uma equipe super legal, né, só que, como é uma coisa meio, tipo, incerta, né, o financiamento dela acaba, né, sendo cortado, porque o que tu tá fazendo aqui de relevante? Tu tá descobrindo alguma coisa? Tu já tá, sei lá, quanto tempo aqui, né? E quando ela tá lá em Porto Rico, é a primeira vez que ela tem contato, né, que ela acaba conhecendo o personagem do Matthew McConaughey, que é um teólogo, né? Chamam ele de padre, né? Mas ele não é padre, ele é um teólogo, né, que ele questiona muito sobre qual é a relevância da tecnologia na vida da gente, né? Então o filme não é só sobre busca de extraterrestres, né? É busca de vários questionamentos feitos, enfim, né? Por nós, né? Então até que ponto a tecnologia ajuda principalmente uma população subdesenvolvida, né, como é o caso que ele estava ali em Porto Rico, né, enfim. E aí eles se conhecem, enfim, tem uma noite divertida juntos, mas nisso ela acaba descobrindo que o financiamento dela foi cortado e ela vai embora, pé da vida, obviamente, em busca de, né, um novo financiamento. E aí, nisso passa um tempo, assim, eles não mostram, mas, né, a gente fica sabendo que passa mais de um ano ela atrás de alguém para financiar ela, porque um dos cientistas que trabalhava com ela, ele disse para ela, olha,
ia ser legal se a gente conseguisse financiamento para trabalhar no VLA, que é o Very Large Array, né? Seria tipo amplitude muito grande, traduzindo em português, que é um conjunto de antenas que fica no Novo México, nos Estados Unidos. Eu acho, inclusive, que ele é um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, assim, né? São várias antenas. E aí, ela passa, então, esse ano, atrás de financiamento, e aí ela consegue. Ela chega nessa empresa desse cara, que é o S.R. Haddon, que seria o nosso Elon Musk de hoje em dia. Porque o cara é milionário, mas ele é um gênio, enfim, ele, né, também é físico, o cara tem autoconhecimento e tem muito dinheiro. E ele gosta da proposta dela, né? Então ela consegue esse financiamento. Beleza. Aí ela consegue alugar, digamos assim, o Very Large Array e vai pra lá com o time dela. Só que, de novo, né, ela tem... O problema é que, assim, tem gente que não gosta muito do trabalho dela, porque ela é muito boa. Apesar de, teoricamente, não tá acontecendo nada, ela tá só... Aquela coisa do medo dela descobrir alguma coisa. E o que tu vai dizer pro povo? O que tu vai dizer pra população? Tu vai ter que contar a verdade? O que vai ser, sabe? Então o pessoal até tem um cara que daqui a pouco ele vai aparecer com mais, digamos assim, mais força no filme, que é, agora eu esqueci o nome do personagem, do Tom Skerritt, que ele já lá em Porto Rico, ele já tinha ido lá pra dizer pra ela que não, teu projeto é legal, mas só que tu é boa demais pra isso, sabe? Dando a desculpinha assim de tipo, não, para de trabalhar, vai achar alguma coisa que seja mais útil. E de novo, agora, né, no Novo México, ele deu um jeito de interferir e ela fica sabendo que ela vai ter mais 3 meses só de financiamento e vai ser cortado o financiamento dela. Tá, ela fica desolada, né? Mas tá, tudo bem, tenho 3 meses, tá, beleza. Quem sabe até lá. Quem sabe. E ela sai pra arejar, assim, tá pé da vida, ficou sabendo, né, daquilo. E ela tá lá, deitada em cima do capô do carro dela, no meio do deserto, com os fones de ouvido, e de repente ela ouve um negócio diferente, assim, né? Um barulhão, assim. É um barulho, parece de uma escavadeira, assim. E ela ouve, né? Faz. Pam, 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 pam. E é um negócio, assim, que ela começa a ouvir e ela vê que aquilo ali tá com um ritmo diferente. Não é como uma estrela que tem sempre a mesma cadência, assim, e tal. Ela ouve, o barulho para, ele volta, ele tem uma outra sequência. E ela enlouquece, vai lá correndo, né? Pega o celular, liga pros colegas que estão lá na sede. Ela tava no meio do deserto, no carro. Vou lá, põe na frequência tal, eu vou mexer aqui enquanto eu tô indo, não sei o que e tal, não sei o que. E aí os caras, tipo, opa, só um pouquinho. Que barulho é esse? Isso não é um barulho artificial. Artificial não, desculpa, natural. Peraí, vamos pesquisar. E aí, claro, como eles têm toda essa tecnologia, eles conseguem buscar por todo mundo, tipo satélite, tudo que poderia estar emitindo aquele tipo de sinal. E nada, nada, não vem da Terra. E aí um deles diz assim, tá, não, só um pouquinho. Esse sinal tá vindo de Antares, Vega, né? Não, Vega, só um pouquinho. Vega fica 26 anos-luz daqui. 26 anos-luz. Não é 20 mil anos-luz. 26 anos-luz. Como assim? Tem certeza? Sim, tenho certeza. E aí ela começa a falar com outros lugares do mundo onde também fazem esse tipo de pesquisa e o pessoal começa... não, beleza, tô ouvindo sim. Tá vindo. Mas claro, né? Ela foi a primeira a descobrir. E aí ela disse, não sabe uma coisa? Eu vou contar pra todo mundo. E aí ela anuncia, não sei pra quem, eles não mostram também. Só que é claro, né? Quando ela faz isso, o que acontece? O governo resolve intervir. Como assim? Tu fez uma descoberta dessas e tu não contou primeiro pra nós?
tu saiu contando pra todo mundo? Ela, ó, porque eu sou da ciência, né, amigo? A ciência não pertence exclusivamente a um país, a ciência pertence a, enfim, todo mundo, né? Beleza. Aí vem de novo aquele cara, o PNC, que eu não vou falar o palavrão aqui, né? O que achava que ela era muito boa demais para aquilo, sabe? E chega também um pessoal do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, porque, claro, né? Se tu parar pra pensar, até uma coisa assim... É que é uma descoberta, né? Tipo, meu, tem vida além da... tem alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo. Quem é que tá falando? Então tem toda aquela questão de proteção, e se eles são hostis, eles não são hostis, enfim. E aí, nesse dia, que aí tá todo mundo lá escutando, né? Tem um pesquisador, inclusive, que trabalha com ela, que é cego, então ele ajuda muito, porque, óbvio, ele, sendo cego, ele acaba escutando melhor do que ela, né? Enfim, a gente sabe, né? É muito maior, né? A gente sabe que, né, quando a pessoa tem deficiência em um sentido, acaba compensando em outro. E ele começa a dizer pra ela, não, peraí, tá, beleza, já entendi que essa sequência que tá sendo repetida são números primos, né? Pra quem não sabe, números primos são números que só se dividem por si mesmos. Então, por exemplo, 1, o 3, o 5, o 7, geralmente números ímpares, alguns números ímpares, só tem o número 1 e a si mesmo como divisível, né? Então, essa sequência ia do 1 ao 101 e depois voltava do 101 ao 1, ininterruptamente. E aí ele começa a perceber, esse pesquisador que era cego, ele não, só um pouquinho, eu tô ouvindo um outro som, que não é só um pulso, parece uma harmônica, né? A harmônica é aquele instrumento que parece sei lá, um piano, mas é um pouco diferente. Ele, não, peraí, vamos ampliar esse sinal. E aí eles começam a mexer, ampliar no sinal. E eles, não, peraí, será que é só isso? Ou será que deve ter algum sinal de vídeo, alguma coisa junto? Uma coisa que é importante, assim, pensem, pessoal, isso aqui é em 1990 e poucos. Então, 20 anos luz. 26 anos. 26 anos luz, tá? 20 e poucos anos luz. Uhum. Então, pensem que a época que foi recebido o sinal, até chegar em um ponto e ser mandado de volta, não é tipo, então, eu te liguei aí, tu tá me ouvindo nesse simultâneo. Então, o que acontece? Eles captaram um sinal que levou 26 anos para chegar, e esse sinal levou 26 anos para voltar. Então, foram 52 anos entre a emissão de algum sinal na Terra até o retorno desse sinal. Então, pensem que agora o próximo passo que a Lísia vai falar tem a ver com isso, né? Então, quando eles resolveram refinar esse sinal e ver se tinha algum sinal de vídeo, uma das primeiras coisas que eles captaram foi uma suástica. E aí eles ficaram apavorados. Como assim? Eles são hostis? Porque eles são aquela coisa N-A-Z-I, né? E tal. E aí eles, né, conseguem refinar um pouco mais e aí eles conseguem ouvir uma voz. E aí a voz era daquele cara que foi o, né, grande chefão na época, Herr Führer, fazendo um discurso. E esse cara que era cego sabia falar alemão. E aí ele começa a traduzir. Ele diz, eu dou com esse sinal, com esse sei lá o que, eu dou início aos Jogos Olímpicos de Berlim. Mas enfim, foi aquele cara, bem na época, né, que proferiu a abertura dos jogos. E aí os caras ficaram tipo assim, mas o que é isso? Esses ET aí estão tão louco? Tão atrasado. Tão atrasado? Aí os caras, não, para aí só um pouquinho. Calma. Aí eles deram essa explicação que a Mel deu. O que acontece? Eles pegaram esse nosso sinal há 26 anos. E o sinal de retorno, eles estão nos mandando de volta. A primeira coisa que eles captaram da gente levou mais 26 anos para voltar. Então é por isso, faz 52 anos. Aí é óbvio que aí o governo se mete total,
né? Se meteu total nessa história de como assim ensinar o extraterrestre reproduzindo a abertura dos jogos de Berlim e tal. Só que aí eles estão nessa discussão toda, por que isso e agora, o que a gente faz, né? Como é que vamos fazer, como é que nós vamos falar isso para a população e tal. E nesse meio tempo, eles acabam descobrindo que, além dessa imagem que está sendo transmitida, essa imagem está sendo transmitida em, hoje em dia, a gente chamaria de criptografada. Na época ainda não se usava o termo criptografado. Mas essa imagem estava criptografada, ou seja, o que eles enxergavam era aquela pessoa, aquele cara fazendo o discurso, mas quando ela piscava, eles descobriam que tinha mais frames naquela imagem. E aí eles começaram a filtrar. E aí chegaram num esquema. E diz que já tinha, e começaram a filtrar isso e já tinha mais de 10 mil páginas naquele esquema. E meu Deus, o que é isso? Né? Que tá vendo? Né? E aí eles chegam à conclusão de que aquilo era uma planta para construção de uma nave, dispositivo, uma coisa que vá, uma nave. É, né? mas faz porque eles não entendem, eles só entendiam. É que não é bem uma nave. Não, calma, até eles não tinham chegado lá ainda, lembra? Eles chegaram, tipo, era uma planta de construção para um dispositivo. Alguma coisa, isso é uma nave, isso vai ser uma arma, o que vai ser? E aí ficou naquela coisa e tal. E aí, óbvio que nesse meio tempo, é importante dizer que em todas as oportunidades possíveis, o cara lá, o Mala, tentava escantear a Ellie, né? Que é a principal, a que descobriu tudo. Então, tudo que ele podia, ele tomava o crédito para ele. Hoje a gente tem várias palavras para definir esse tipo de atitude, né? Mansplaining, gaslighting. No YouTube, não sei como é que funciona. Eu acho que os nomes não tem problema, né? Então, assim, tu assistindo o filme hoje em dia, quando a gente assistiu a primeira vez, aquela coisa assim, tu não pensa tu fica, muito tipo, nisso, tu fica com raiva. Cara, porque, escroto. Tu fica, meu Deus, que nojo. Quando tu começa a assistir hoje o filme, tu fica começa assim, pelo amor, sabe? Deus. Muito nojo. Dá muito nojo daquele cara. E, enfim, o que ele pode fazer, ele faz pra, né, tomar. Quando a coisa é legal, ele toma o crédito. E quando a coisa não é legal, ele, né, tipo, fica dando chamadinha. Foi ela, sabe? Isso aí não foi legal, foi ela. Bom. Aí, então, aquelas de, o que é isso? O que nós vamos fazer? A Ellie volta pro hotel dela. E ela chega lá e ela descobre, assim, que tem um computador, assim, já tem um e-mail, aliás, na tela do computador dela. Ela abre aquele e-mail e era um link para uma videochamada com o Hedden, né? Que tinha sido aquele, o milionário que tinha financiado o projeto dela. E eles começam a conversar e ele óbvio que como ele tá a par do que tá acontecendo, né? Ele tem os seus informantes lá no governo. E ele diz pra ela, vem cá, vocês estão pensando muito linear. Vocês já pararam para prestar atenção que as coisas são tridimensionais? E ela fica naquela assim, e aí ele dá para ela, digamos, a chave para codificar o esquema dos ETs, né? E aí eles acabam descobrindo, aí ela vai lá, ela, né, toma a frente, tipo, é assim que funciona. Então ela mostra o esquema, que na verdade então é uma máquina, é um meio de transporte. É aquele esquema que eles mandaram. Não é o que vocês estão acostumados, tá? Não é uma nave espacial, é uma coisa assim, é como se fosse é uma esfera. Uma esfera, que seria uma nave, né? E tem toda uma estrutura em volta de anéis de fricção que vão gerar um campo magnético. Fazer a nave... Que vai fazer a nave funcionar, de certa forma, né? E aí, bom, aí começa um novo capítulo que é quem vai, né? Porque nessa planta, o esquema é só cabe uma pessoa nessa nave. Então, quem é que vai? E aí, a escolha mais lógica, obviamente, seria ela. Só que eles resolvem que vão montar um comitê para
fazer, né? Enfim, fazer um tipo de um interrogatório, uma seleção com vários cientistas do mundo todo. Claro que, como é nos Estados Unidos, a preferência por um americano, né? E aí o cara, o mala esse que trabalhava no governo, resolve pedir demissão porque ele também quer participar do processo de seleção. E quem é o escolhido? Não. Aí, por que ele é escolhido? E esse tópico a gente ainda não falou, e eu vou falar agora. O que determina a escolha dele, desse cara mala, e não a dela? Uma coisa muito simples. Tem muita questão religiosa envolvida no filme, né? E isso é uma coisa que a gente vê por aí também, toda vez que se fala dessa questão de vida extraterrestre e tal, algumas religiões acabam puxando isso pro lado deles, como quem diz assim, mas peraí, aqui na Terra a gente acredita em Deus, e eles acreditam em quem? Como se isso fosse relevante, tá, gente? Assim, ó, por favor, não nos levem a mal, eu sou, digamos, agnóstica, né? Acho que a Mel também. Não, eu acredito em Deus, eu sou católica. Eu acredito em tudo. A gente não é praticante. Mas assim, eu acredito em tudo, tá? Eu sou daquelas que, como o Jô Soares dizia, se a cadeira me der bom dia, eu vou dar bom dia pra cadeira, né? Então, sem puxar lado de nenhuma religião aqui. Só que o que acontece? Os americanos, como vocês devem saber, eles sempre acreditam em alguma coisa. Eles têm milhões de religiões, seitas e etc. Por quê? Porque eles têm, é uma coisa inata a necessidade deles de ter alguma coisa para que eles se apeguem e acreditem. Né? Sigam. Acreditar em Deus, digamos assim, em geral. Não estamos dizendo que aqui no Brasil não tem, aqui também tem, sim, entende? Cada uma tem sua, mas tem essa... Mas aqui eu acho que se tu diz assim, por exemplo, se tu diz pra alguém, eu sou ateu, a pessoa diz, tá, sabe? Tipo, tá, ok. E lá é uma coisa muito forte. Ainda mais nos anos 90. É muito forte tu dizer, não, eu não acredito em Deus. E a Ellie, ela era declaradamente ateia. Ela diz assim, ó, não, Deus não existe. É que ela teve muitos motivos pra que isso acontecesse, né? Sim, aquela coisa de perda do pai e tal. E já não tinha mãe, perdeu o pai. Até ela usa um princípio científico, que é a navalha de Ockham, que diz o seguinte, se tu tiver duas explicações para o mesmo fato, a explicação mais simples costuma ser a mais verdadeira. Então ela usa isso para falar de Deus, né? Ela diz assim, ou existe um Deus e ninguém consegue provar que ele existe, ou simplesmente não existe e foi a gente que criou. Então isso também é outra coisa que fica permeando o filme assim, o tempo todo, sabe? Prestem atenção nisso aí. Prestem atenção nesse pedacinho. É muito importante. É importante pra caramba, pra daqui a pouquinho. E aí, então, quando eles estão fazendo aquelas entrevistas pra saber quem é que vai, o próprio, entre aspas, namorado dela, que é o Matthew McConaughey, que, claro, a essas alturas do campeonato eles já se reencontraram, ele já tinha escrito vários livros, ele era super famoso ali no meio, principalmente ali do presidente e tal. Ele volta, ele vê que ela tá ali naquela busca e ele resolve que vai ficar do lado dela. Só que ele também faz parte dessa banca. E ele é o que faz a pergunta que é determinante pra ela ir ou não, que é, tu acredita em Deus? E ela fica pé da vida com ele, porque ele sabe que ela não acredita. E ela, qual é a relevância disso e tal? Ele não, relevante, porque não sei o quê. E aí eles começam meio que a argumentar e ela, claro, que ela não arreda pé. Ela nunca desiste das convicções dela. Isso é muito importante. Só que o outro cara responde o que as pessoas querem ouvir. Não, porque a gente tem que fazer o que é melhor, porque Deus tá nos protegendo, porque não sei o quê. Aí é claro que os caras caem na dele e acabam escolhendo ele. Mas é óbvio que ela vai continuar sendo consultora técnica, ela vai estar por dentro de tudo, inclusive ela vai estar presente no dia do lançamento da nave. Então, gente, a partir daí, quem é escolhido, então, é ele. É o homem, não é o padre, viu? No caso é o Tom Skerritt, é o mala. E por quê? Porque ele acredita em Deus, porque ele era também astronauta, né? Piloto. Ele era do Conselho de Tecnologia. E ele que vai.
Só que nisso todo mundo já sabe, o mundo inteiro já sabe. Então aquilo ali já virou um circo imenso de pessoas na frente do local onde eles estão fazendo, lá do conselho. Já virou um circo total. E já tem aquelas pessoas que começam, como é que eu vou dizer assim? A Lísia falou em seita. Profetizar, sabe? Fim do mundo, apocalipse. E tem que uma são pessoa. sinal. Exato, tem uma pessoa que vai até o fim para que isso não aconteça. Tá? Então pensa assim, ó, a gente vai dar uma resumida bem grande agora também, para não ficar muito comprido para vocês. No dia do lançamento, não vai acontecer o lançamento, porque este cara, essa pessoa, que é tá na ponta da minha língua. O Jake Busey, ele vai dar um jeito de se infiltrar e ele vai explodir a nave. Ele A nave. faz um atentado. Ele faz um atentado ali e deu. Então acaba essa parte e tipo assim, pronto, projeto por água abaixo, acabou, não tem mais, já foi difícil conquistar isso. Foi muito dinheiro gasto, já estava tendo muita crítica enfim, por parte do povo, pro governo, tá gastando tanto dinheiro com isso, não sabe nem onde é que vai dar. E aí, tipo, acabou, né? Explodiu, já era. Mas, como a Lísia falou, ela não desiste. Ela tava num ponto que, tipo assim, poxa, cara, não tô acreditando tudo isso pra nada, né? Ela tá muito triste. E um dia ela chega em casa e ela olha pro computador dela. E na verdade não é o computador, né? Ela chega no hotel dela e tem uma estrutura montada, assim. Sim. Um painel, uma antena super cheia de não sei o que, uma TV tipo LED, um sinal, um negócio tudo para uma transmissão via satélite. E aí, é sempre assim, né? Ela sempre chega nos lugares, opa! Já tá tudo pronto pra ela. E aí ela vai lá e começa a falar. Ela entra nessa transmissão e vai falar. E ela descobre que é o Hayden, né? O milionário, o projeto de Elon Musk. E ele tá falando não da Terra, gente. Ele tá falando de uma estação espacial. Por quê? Porque ele tem câncer e lá é o único lugar onde ele se sente... É que ele diz que lá, como com baixo oxigênio e gravidade, as células cancerígenas se reproduzem mais devagar. Então ele tava lá pra tentar viver mais, né? Literalmente. E aí a Lísia vai porque a Lísia gosta mais de filme. E aí ele fala pra ela, não, pois eu sei que aconteceu e tal, mas olha só, olha aqui que legal, isso é muito legal. Olha a vista aqui da minha janela. Ele vai lá e mostra pra ela, lá, tá vendo? Hokkaido, no Japão. Ah, pois é. Olha mais de pertinho. E aí ele vai aumentando a imagem e ela vê uma estrutura igual a que tinha acabado de ser destruída na Flórida. E ele assim, nunca se esqueça, minha amiga. Se tu puder gastar o dobro para fazer alguma coisa, tu vai gastar o dobro. Né? Então, assim, eles construíram 2 equipamentos ao mesmo tempo. Só que esse ninguém sabe. E eles ainda querem que um americano vá. E ela... E é a chance dela. E aí ela corre atrás. Fui. Aí, claro, ela vai, óbvio, porque ela era a segunda na lista, né? Na real, ela era a primeira, mas por causa da resposta dela... E aí entra o Matthew McConaughey de novo. E aí ele entra de novo. Aí, claro, ela tá lá, eles ficam, tipo, num barco, assim, né? Lá em Hokkaido. E ele vai falar com ela, porque, enfim, tá tudo certo pro lançamento. E ele explica pra ela que ele fez aquilo, né? Fez fazer aquela pergunta. Não foi porque ele queria sacanear com ela, mas é porque ele tinha medo e ele não queria que ela fosse. Porque ele tinha medo de perder ela, né? E ela agradece a ele, porque... Além disso, é fofo, né? Porque no fim das contas, aquilo que ela fez, se ele não tivesse falado nada, ela estaria morta. Quem ia acabar sendo morta era ela, né? Então, aí a gente vê que não existe coincidência, né? Que na real, todo esse papo de acreditar, existir, provar, começa a se delinear ali. E aí ela vai. Pronto. Beleza? Chega o dia do lançamento, ela tá lá pronta e tal. Ela entra naquela nave que era uma bola. É uma esfera. Eles botaram uma cadeira. E uma cadeira no meio. Que não tem precisava. isso, não tem painel, não tem absolutamente nada. Ela vai sentar naquela cadeira e que nem uma montanha-russa, como se ela fosse ser içada. É bem isso. Uma catapulta que ela fosse ser içada, que no caso não era, porque tinha aquelas... Os anéis. Eu tô com eles. Anéis
em volta que vão fazer a umas fricção elipses, assim, pra gerar o pra campo gerar a energia eletromagnético. que precisa. E aí, ela vai e tal, não sei o que, aí ela entra e dá um... Eles começam a ter um pouco de interferência, porque os anéis começam a girar cada vez mais rápido, criar mais E dessa vez não tem ninguém, porque como tá feito num outro lugar, já não tem mais o circo. Não tem, ninguém sabe. Ninguém tá As sabendo, pessoas ficam tá? sabendo quando ela já foi, entendeu? Então, e não tem nem como acessar, é um lugar muito remoto, então eles, né, fazem direitinho o negócio. E beleza, e aí ela acaba indo. Pronto. Ok, ela fica o tempo, I'm okay to go, porque tá com interferência, mas no fim das contas dá tudo certo e fazem o lançamento. E aí lança, e ela cai e entra num buraco de minhoca e começa a ver galáxias e aquelas coisas maravilhosas que a gente tem visto nos últimos dias, que a NASA tem postado. E, claro, que a gente já sabia, já existia muita coisa legal, assim, né? E ela, lá pelas tantas, ela chega numa praia. Tipo... e nesse meio tempo ela tá falando. Isso, tá tudo ela tá descrevendo, ela tá filmando. E é uma coisa muito... E ela tá tremendo muito em cima dessa cadeira. É uma coisa assim que te deixa até agoniada. Uhum. E aí ela se solta da cadeira. E aí, flutua. E o que treme é só a cadeira. Era porque foi uma estrutura que eles adicionaram que não tinha no projeto inicial, né? Eles botaram porque, não vai fazer diferença. Não fez mesmo, mas enfim, fazia barulho. Tá, beleza. E ela para nessa praia. E ela olha em volta, assim, uma praia normal. Só que ela entende que ela não tá nessa praia. Ela toca, assim, ela vê que ela tá dentro dos limites de alguma coisa. A imagem da praia é da praia de Pensacola, na Flórida. Porque foi um dos lugares que ela tinha conseguido falar com alguém através do rádio quando ela era pequena, lá com o pai dela. Ela tinha um mapinha, assim, que ela ia colocando todos os lugares com quem ela conseguia falar. E aí vem alguém na direção dela. E quem é que vem? É o pai dela. E ela fica, assim, emocionada e abraça, mas aí ela entende, ela tá, não, mas é que... não é tu mesmo, né? Ele explica pra ela. Ele fala a forma do pai dela. Tá aí a minha cientista, né? Que eu criei pra duvidar de tudo. Não, a gente achou essa seria a forma mais adequada de chegar até ti, porque é alguém que tu conhece e tal. E ela, mas eu tenho tanta coisa pra perguntar e como é que a gente faz? Aqui, não. Essa nave, isso não foi a gente que inventou. Isso aí já existe há muitos milênios e é assim que é feito, né? Esse é o nosso primeiro contato, né? Daqui a pouco a gente vai ter outras oportunidades e tal. E nisso ela volta. Assim, tipo, tá de volta na nave e a nave termina, porque assim, a nave tá assim, ela é largada, né? E aí nisso tu vê a nave caindo no tipo de uma rede lá em Hokkaido. E ela, né, meio desorientada, né? Aí, oi, tudo bem? Como é que tu tá? Tu tá, doutora Airway, tu tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ela, tô. Que dia é hoje? Os caras, tipo, oi? Como assim? Não, houve uma falha, desculpa, a gente vai averiguar. Ela, que falha? Não houve falha nenhuma. E aí fica todo mundo assim, não, pera, como assim? E aí ela é levada... E vocês já ouviram falar em abdução? Enfim. E o que acontece? Ela é levada e é interrogada. Eles colocam como se ela fosse uma criminosa. Né? E como assim? Tá mentindo? Como assim? Não aconteceu nada. Ela, como assim não aconteceu nada? E aí eles mostram um vídeo pra ela do lançamento. Literalmente, a nave tava aqui, o negocinho abriu, a nave caiu, assim, ó. Sei lá, 5 segundos. 5 segundos. E nesses 5 segundos, quantas horas tomou? Nesses 5 segundos, ela teve uma experiência de 18 horas. E ela, pra ela, né, ela só um pouquinho. E as imagens nada gravou. Não tinha nada, absolutamente nada registrado. Como se nada tivesse acontecido. E aí a gente volta pra aquela questão assim, tá, e daí? Né? E todo mundo começa a apontar o dedo pra ela como quem diz, se tu não pode provar, não aconteceu. Ela, mas aconteceu, eu sei que aconteceu.
Eu tava lá. E no fim ela chega e diz assim, sabe de uma coisa? Então tá. Pode ser que não tenha acontecido mesmo. Eu sou cientista, eu tenho que, né, assumir isso. Mas eu sei, tá aqui dentro. Eu sei o que aconteceu. E volta, né? Isso aí volta naquela questão toda da fé, né? Quando ela conversava muito com o Palmer, que era o personagem, o namorado dela, né? O personagem do Matthew McConaughey. Ela dizendo assim, não dá pra provar Deus. E aí uma hora ele fala uma coisa bem forte pra ela, mas que nesse momento... Lembra que eu falei lá atrás? Prestem atenção nisso. Nesse momento faz todo sentido, né? Que ele fala pra ela assim, então já que, né, Deus não existe e a gente inventou ele. Ele, então tá, não dá pra provar, né, que existe Deus, assim como não deu pra provar que ela teve aquela experiência. E aí ele chega e pergunta pra ela assim, tu amava o teu pai? E ela fica, como assim? Me responde, tu amava o teu pai? Ela, claro que eu amava o meu pai. Então me prova. Como é que tu vai provar? Né? Que tu sentia o que tu diz que tu sentia por alguém. Né? E aí, então, essa é o grande questionamento, né? Que então, no fim, toda essa questão da busca por seres de outro planeta e tal, isso aí serviu para permear toda essa questão de tu acredita? Se tu acredita, será que existe? Será que não existe? Isso é irrelevante, né? Se existe ou não. O interessante é que se acredite, né? E aí, claro, para encerrar o filme, né? Ela fica nessas, então, claro, nada vai acontecer com ela. Ela não fez nada de errado, ela só, sei lá, alucinou o que quer que tenha sido, né? Mas né, lá no finzinho, assim, depois que passa tudo isso, duas pessoas do governo estão conversando, aquele cara que trabalhava no Departamento de Defesa e uma outra mulher, que era, tipo, secretária do presidente, né? Eles estão conversando, tá, e aí, o que vai acontecer com ela? Vai ganhar uma medalha, alguma coisa assim? Vai, mas daqui a pouco o pessoal já vai esquecer o que aconteceu. Ele, pois é. Só que tem uma coisa bem interessante aqui no relatório do que aconteceu. Aí o cara, o quê? Pois Como é que né? tu explica? Como é que tu explica, assim, que a câmera dela só gravou estática? Só que a câmera gravou quase 19 horas de estática. Em 5 segundos. Quer dizer, o que ela falou é verdade, ela não tava mentindo em momento nenhum ali, né? Então é aquela coisa, nunca ninguém vai saber, ela vai saber, porque ela vivenciou isso, né? Mas ela não tem como provar. E isso é interessante porque eu pensei muito assim, hoje em dia, né? Se tu não postou, tu não fez. Sabe? Aquela coisa assim, o cara tem que ir lá na academia, ele tem que postar, tá pago, pra dizer que ele fez. Que ele fez exercício. Porque se ele não fazer isso, ele não faz exercício. Não é assim, né, gente? Gente, nós fazemos, ultimamente, agora essas semanas não, mas a gente faz todos os dias de manhã yoga. A gente acho que nunca postou uma foto da gente fazendo yoga. Mas tá pago. Pra mim tá pago. Quer dizer, pra ela tá pago. Se eu não tô mostrando pra todo mundo, eu não fiz. Né? Então é muito legal, assim, sabe? Como, né, é um assunto que agora tem vindo muito à tona, como a gente falou lá no começo, a NASA publicando praticamente diariamente as fotos desse novo telescópio, coisas que, enfim, não se tinha ideia, né, que existiam, assim, tão vividamente, né? E aquela coisa que foi lançada, acho que ano passado, ou retrasado, que o Pentágono lançou, que tinha imagens de objetos não identificados, né? Então, quer dizer... E aí? Né? O que será que tá por vir? E, enfim, esse filme é maravilhoso. São 2h30 de filme. Por isso que esse vídeo tá um pouquinho comprido. Eu até, quando a gente meio que deu uma cortadinha, falei, Lísia, corta. Mas ele é muito bom, ele é muito, muito bom, porque... se vocês tiverem a chance de assistir, vale a pena, assim. 2 horas, tu não vê o filme passar. Não. Ele é um filme bom, tem atores maravilhosos, ele te prende atenção pelo fato, o assunto, ele é interessante, é um assunto que, poxa, tá sendo tratado lá no final dos anos 90, mas olha o que tá acontecendo agora. Exato, 25 anos atrás, e ele traz, assim, pra te ver, né, o tempo passa, mas os questionamentos permanecem os mesmos, né.
E outra coisa também que eu esqueci de falar, né, com relação à história do filme, né? Lá no final, quando ela tá sendo interrogada, eles vêm com a hipótese de que tudo aquilo foi armado pelo Haddon, né? Ah, é verdade. Pelo milionário. Sim. Né? O precursor do Elon Musk. Que foi ele, que era um gênio e ele queria fazer, tipo assim, um último stunt na vida dele antes dele morrer. Porque ele morre, tá? No filme sim, mostra. Ele morre e eles trazem ele de volta pra Terra. Ele acaba morrendo, né? E aí é que vem a... E aí eles começam, será que ele não poderia ter feito isso? Porque dinheiro ele tem, né? Poderia ter muito bem forjado esse sinal, criado essa máquina e fazer vocês passarem tudo isso pra nada. Sim, mas ninguém vai continuar a questão das 19 horas de estática. E aí ela diz assim, poderia, mas enfim, a gente nunca vai saber. Né? Então... E também muito aquela minha palavra contra os 5 segundos da bola caindo. Né? E muito isso também. E isso aí também deixou um pouco indignado. Se fosse um homem no lugar dela, se fosse o outro cara, o mala no lugar dela, com certeza eles teriam acreditado nele. Com certeza eles teriam dito que, não, foi uma... Não deu pra gravar, foi falha do equipamento, mas eu vivi tudo isso, sabe? Então... e tudo que ele falasse ia ser levado em consideração. Exatamente, né? Mas como foi uma mulher, uma jovem... Jovem, exato. Tinha isso, ela devia ter o quê? Uns 30 e poucos, no máximo, no filme, né? Então tem muito disso. E a gente sabe que hoje em dia a coisa não mudou tanto assim. Não. Mas acho que era isso. Espero que vocês tenham se interessado. É um filme que vale a pena ver, assistir. Não sei dizer... Eu tenho um DVD. Não sei dizer se vocês vão achar, tipo... Tinha no Netflix, eu não sei se ele teve por bastante tempo. Não sei se tem em algum outro, mas vale a pena dar uma procurada aí. Vale muito a pena. E é isso aí. Era isso, gente. A gente vai tentar trazer mais alguns outros filmes dos anos 90, anos 80, que acho que são filmes que são interessantíssimos. Ontem a gente fez uma maratona assim, de filmes dos anos 80 e 90 e deu aquela saudade, deu vontade de trazer pra vocês. Não são tudo cabeça, tem filme bem bobinho aí pelo meio. Esse foi o mais, né, de todos, porque ele traz muitas questões filosóficas por aí. Mas então, gente, espero que vocês tenham gostado. E vocês já sabem, né? Se não fizeram lá no comecinho, a hora é agora, ó. Te inscreve no canal. Comenta, curte. Compartilha e ativa as notificações. Isso. Certo? E assim, gente, compartilhem mesmo. A gente pede pra compartilhar bastante e assistirem. Assistam o vídeo até o fim, apesar de ser um vídeo longo. Assistam até o fim, porque vocês não vão se arrepender. Isso aí. Tá bom? Certo? Então, até o próximo. Até o próximo.